No vídeo anterior, explicamos que, a partir da transação, poderíamos construir seu Business Component, um tipo especial de dado semelhante a um SDT em relação à estrutura das variáveis que permite criar, mas que, além disso, contém a lógica da transação, executada silenciosamente quando são executados sobre ele os métodos de CRUD. Aqui vamos revisar o primeiro desses métodos. E como recuperar as mensagens de erro e de advertência que podem ter sido geradas como consequência da sua execução. Vamos voltar ao exemplo em que estávamos emulando o Work With, mas fazendo CRUD por código e não através da transação. Para que o usuário pudesse inserir os dados de uma nova atração na tela ou modificar esses dados, implementamos um painel web, atração dados, que era o painel que invocávamos a partir desses eventos. Nesse painel web, havíamos inserido uma variável SDT no layout, do tipo de dados que havíamos criado com a mesma estrutura da transação, atração. Em resumo, seja especificando o SDT manualmente com membros dos mesmos tipos de dados da transação, ou simplesmente arrastando a transação, tínhamos o SDT na KB e então criávamos em nosso painel web uma variável do seu tipo de dados. Mas essa variável serve apenas para armazenar juntos todos os seus membros e nada mais. Por outro lado, se criarmos a partir da transação o seu Business Component, não teremos apenas a estrutura de armazenamento, mas também os métodos para realizar as operações de CRUD com todas as validações da transação. Ou seja, se no web painel, em vez desta variável, tivéssemos esta outra, ganharíamos os métodos para executar a lógica de CRUD da transação. Então, vamos implementar uma nova versão do painel web, desta vez com Business Component. Criamos a variável Attraction. Ao chamá-la assim, automaticamente é atribuído como tipo de dado o Business Component, de mesmo nome. Inserimos ela no layout. Indicamos que queremos todos os seus membros. Deixemos o campo de id como somente leitura. Certo, a partir do Worldwide Attraction Custom, agora vamos invocar este painel web. Devemos então declarar a regra parm para ele. O Genexus está em constante evolução, por isso antes não víamos essas outras seções que agora estão presentes. Se prestarmos atenção, temos abas que isolam o que já está na aba Source. Por isso, podemos escrever a regra parm diretamente na aba Rules e ver como ela é copiada automaticamente para a seção Rules da aba Source e vice-versa. Falta definirmos essas duas variáveis no painel web. Com o botão direito sobre a primeira, add variable, vemos que ela foi adicionada, mas não foi considerada como variável. Padrão, como acontece em transações. Esta é uma mudança de comportamento. Em vídeos anteriores, ela era considerada como essa variável. Agora, em painéis web não, então teremos que definir explicitamente o tipo de dado, character de 3, ou, melhor ainda, o domínio trn-mode, que tem como tipo de dado o character de 3. E agora sim, adicionamos a variável AttractionID. Certo, vamos pensar primeiro no caso de insert. Este painel receberá o modo insert e os campos da tela estarão todos vazios. O usuário irá preenchê-los. Podemos deixar como somente leitura aqueles que correspondem a atributos inferidos. E devemos adicionar um botão de confirmação. Associamos a ele o evento Enter. Quando o usuário clicar, queremos executar a inserção. Então, na região de eventos do Source, ou seja, na aba de eventos, inserimos esse evento. E dentro, caso o modo seja Insert, podemos disparar a operação de Insert. E se for bem sucedida, realizar um commit. Ao final, colocamos um comando return para devolver o controle ao web panel que chamou este, que é o nosso Work With.
Mas espere, podemos executar uma operação de CRUD a partir de um Web Panel. Não era só as transações e os procedimentos que permitiam isso? O Business Component é como a transação, mas sem sua tela, por isso tem seus métodos permitidos, onde quer que esteja. Se executarmos um run, e tentarmos inserir Chris the Redeemer, que já está inserido, com esses valores existentes de chaves estrangeiras, 2, que corresponde a Historical Site, 1, que corresponde ao Brasil, e 1, que corresponde ao Rio de Janeiro. Ao pressionar o botão, vemos que não fez nada. É que está controlando a unicidade do nome da atração. Se tentarmos novamente, colocando Chris the Redeemer 2, que não existe, portanto não vai falhar por controle de unicidade, com categoria de inexistente como 20, e 1 para Brasil e 1 para Rio de Janeiro, também não faz nada. É que ele controlou a integridade referencial pelo categoria neste caso. Mas como o usuário fica sabendo se nada é exibido? Nenhuma mensagem? Internamente, ao executar o método insert, o programa gerado vai registrando em uma coleção as mensagens que vão sendo produzidas à medida que os campos são validados e as regras executadas. Por exemplo, se tivermos os membros da variável carregados assim, quando o insert é executado, ao processar o campo attraction name, ele registra a mensagem de erro por chave, candidata duplicada. Ao processar o Category ID, registra o erro de chave estrangeira não encontrada na entidade referenciada, neste caso, Category. Ao processar o Country ID, registra o erro de chave estrangeira não encontrada na entidade Country. E, ao processar o City ID, registra o erro de chave estrangeira não encontrada na subentidade City, que corresponde a esta tabela. E ao finalizar o processamento de todos os campos, como houve pelo menos um erro, a validação retornará falso, e a operação de CRUD, neste caso, a inserção nesta tabela, não será realizada. Podemos obter essa coleção para fazer algo com ela, como, por exemplo, exibi-la em um grid na tela, simplesmente solicitando-a através do método getMessages. Este método devolverá a coleção em memória. Essa coleção será de um tipo de dado SDT, uma coleção pré-definida fornecida pelo Rheneshus. Podemos encontrá-la facilmente explorando este módulo pré-definido. Aqui está. Está aqui. Se a abrirmos, veremos que é uma coleção deste SDT com estes 3 membros. Então, podemos definir uma variável messages, que ao ser chamada assim, automaticamente terá como tipo de dado este SDT. E poderíamos então, após tentar a operação de inserção, recuperar as mensagens produzidas e atribuí-las a essa variável coleção. Vamos comentar o return por enquanto para permanecermos nesta tela, porque no layout vamos inserir a variável coleção para podermos ver seu conteúdo exibido em um grid. Vamos executar novamente. Se agora colocarmos o exato mesmo nome que já existe, uma categoria que ainda não existe, um país que também não existe e uma cidade inexistente, vamos observar atentamente as mensagens de erro obtidas. Se colocarmos uma categoria existente como a 1, vemos que essa mensagem de erro já não é exibida. E se agora deixarmos vazio o campo Attraction Name, em vez dessa mensagem por chave duplicada, é exibida uma mensagem de erro cuja descrição é o que escrevemos na regra. Erro na transação. E se, em vez de uma regra de erro, tivéssemos utilizado uma mensagem, o tipo de mensagem não seria de erro, mas sim de aviso. Como já sabemos, somente se não ocorrer nenhum erro, a validação retornará verdadeiro e será tentada a inserção da atração no banco de dados. Ou seja, somente se não houver nenhuma mensagem do tipo erro. Pode haver mensagens do tipo aviso, por exemplo, como neste caso,
Então, se agora deixarmos assim os dados a serem inseridos e confirmarmos, vemos que aparece a mensagem de sucesso da operação, a mesma que víamos na transação na tela. Se agora formos ao nosso Work With, vemos que de fato o novo registro foi inserido com o nome em branco. Então, suponhamos que agora queremos modificar o nome e colocar um já existente. Ou seja, queremos atualizar essa atração através do Business Component. Veremos isso no próximo vídeo.